melhor dizendo, Ele já está nos recebendo. Cabe a nós aceitar, né? E como nós falamos na abertura do grupo, que essa noite, eu sempre vou repetir isso, ela não seja diferente de nenhuma outra para nós, mas que realmente ela venha fazer a diferença para cada um de nós. E antes de mais nada, agradecermos ao Pai por Ele ter devolvido nossas almas hoje e por aqui ainda nós nos encontrarmos. Eu já falo para Ele me deixar aqui por um bom tempo, porque tem muita coisa para fazer ainda. Então, Senhor, somos gratos por esse momento, por podermos estar na vossa seara, por podermos ser instrumentos, independente de nós sermos médios, trabalhadores ou frequentadores da casa, todos nós somos aqueles que podemos desprender muitas coisas a outros. Já vista se somos felizes, vamos fazer outros seres ao nosso redor também assim se sentirem felizes. Não é difícil. É só a gente sair um pouquinho da nossa empáfia, da nossa arrogância, do nosso orgulho. É só tirando essas coisinhas assim, que não é nada, que a gente consegue ser e fazer. Tá bem? Com os nossos pensamentos elevados em Jesus, Deus, nosso Pai, vamos dar a abertura para esta casa, os trabalhos desta noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. E na noite de hoje nós estamos com o nosso irmão Jorge, pela primeira vez de muitas outras que aqui estará, com certeza. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que Jesus sinta-se à vontade. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e permaneça sempre nos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho diferenciado, né? É baseado no Evangelho que Jesus nos deixou através dos 4 apóstolos. Tanto é que a base é os ensinamentos morais de Jesus, que a gente tem dificuldade de entender. Então essa doutrina maravilhosa vem iluminar para que a gente possa entender esses ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Senão nada disso teria efeito, né? Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já tem como base os primeiros 4 capítulos, onde logo de cara Kardec, que é o nosso codificador, coloca que eu não vim destruir o reino, logo no primeiro capítulo, né? Depois, o meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai e é necessário nascer de novo. Esses são os 4 primeiros capítulos, que é a base para que a gente possa entender todos os outros. Aí Kardec começa com o Sermão do Monte. Começa logo com bem-aventurados aflitos, ou seja, o porquê dessas aflições e desses sofrimentos que causam essas aflições que a gente vai ver um pouco hoje.
E no 6º capítulo, nós vamos falar do Cristo Consolador, que é o tema de hoje. Quem é esse Cristo Consolador e como ele pode nos consolar? Então, eu vou pedir permissão para vocês para ler logo no início do Evangelho. Está no Evangelho, só que eu fiz com letras maiores, assim, que é para facilitar a leitura. Então, é no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que, na verdade, Kardec está colocando o capítulo 11 de Mateus, dos versículos 28 a 30. Aí a nossa doutrina vai iluminar isso para que a gente possa entender. Então Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nossa, é o que a gente quer. É realmente aliviar os sofrimentos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vamos tentar entender o que Jesus tentou passar. Primeiro ele disse, vinde a mim. Ele não vai vir até nós. É nós que temos que tomar a ação e ir em busca de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis em sofrimento. E nós vamos entender esse sofrimento já e com alguns exemplos para elucidar a gente. Mas note bem, ele coloca um verbo logo depois muito importante: e achais sobrecarregados. Ou seja, você não está sobrecarregado, você acha que está. Achais, vós achais que está sobrecarregado. Por quê? Porque Jesus ele não veio descumprir as leis divinas. Se nós estamos passando por algum tipo de sofrimento, algum tipo de situação desconfortável, com toda certeza, isso é melhor para nós. Porque nós temos que partir do seguinte princípio: Deus é bom, é justo, é misericordioso, é piedoso, é todo-poderoso, e apesar de ser todo-poderoso, ele prefere que a gente tome as nossas decisões. Ele não obriga nada, ele não força nada. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, é onipresente, está presente em todo lugar. Então, não podemos ignorar que ele não conhece a situação desconfortável que nós estamos passando. Ele sabe. E se ele não toma nenhuma medida, é porque aquilo é melhor para nós. É a história de uma criança. A mamãe está na cozinha fazendo a comidinha, abre o gaveteiro cheio daqueles talheres, tudo brilhando, bonito. A vontade da criança é brincar com aquilo lá. Aquilo brilha, tem várias formas, é bonitinha. A mamãe deixa? Não deixa. E se ela insistir, a mamãe é capaz de dar umas palmadinhas, mas não vai mexer aqui. Para a criança, a mamãe é má. Mas a mamãe está sendo má? Não. Está fazendo o melhor para a criança. E a mesma coisa acontece conosco. Se há dedo de Deus em alguma situação desconfortável nossa, pode ter certeza, é misericórdia. É misericórdia. Não tem porquê o Criador de todo esse universo sentir prazer em ver um dos seus filhos ser machucado, sofrer. Não é? Não tem uma lógica nisso. Por isso que Jesus fala: você acha que está sobrecarregado, mas tudo bem, eu respeito. Aí ele diz:
eu vos aliviarei. Mas como que é esse alívio? Nós vamos entender já já. Como que é esse alívio? Como é que ele vai aliviar o sofrimento? Se eu tenho que passar por uma situação, porque aquela situação vai trazer para mim algum tipo de crescimento espiritual, e alguém intervém e tira aquela situação desconfortável, ele está indo contra as leis divinas. E não é assim que Jesus agiria. Ele não agia assim. E ele prossegue dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Quando a gente vai estudar o Evangelho, algum ensinamento, a gente tem que, às vezes, procurar ter um dicionário e entender. Jugo, naquela época, é chamado que hoje em dia, aqui para nós, é chamado de canga. Vocês conhecem o que é canga? Aquele artefato de madeira que se coloca no dorso do animal, desculpe, para arar a terra. Para arar a terra. Então ele não vai colocar o jugo sobre minhas costas. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Eu que tenho que pegar o jugo, pôr nas minhas costas e falar, me dirija, me comande. Ou seja, o alívio é justamente deixar que Jesus haja naquela situação desconfortável que eu estou acontecendo. O alívio é justamente isso. É um entendimento, não é sofrer, é um entendimento por que aquele desconforto está na minha vida. O que eu tenho que aprender com aquilo. Porque a partir do momento que eu aprender alguma coisa com aquele desconforto, ele sai. Não tem por que permanecer uma coisa que já houve um aprendizado. Não tem por que insistir um aluno a fazer a tabuada do 6, se ele já sabe a tabuada do 6 de cor e salteado. Aí, como diz Emmanuel, depois de um problema, vem o quê? Vem outro. Então, depois da do 6, vem a do 7. Quando você aprender do 7, vem a do 8. Quando aprender do 8, vem a do 9. E assim sucessivamente. Nós vamos nos tornar aptos quando exercitarmos algumas situações. Então, a nossa doutrina, ela mostra por que nós estamos aqui. Qual é o nosso objetivo? O que estamos fazendo aqui? Por que situações desconfortáveis? Por que algumas pessoas têm situações felizes e outras desconfortáveis? Por que um nasce com saúde e um sem? Por que um vive 80, 90, 100 anos e outro não vive nem uns dias? Por que um nasce em berço de ouro e outro não tem nada? Porque as experiências a serem adquiridas, eu preciso viver aquela situação para adquirir aquela experiência e desenvolver algum tipo de virtude específica dentro de mim. Esse é o alívio. Não existem problemas, existem novos desafios. O Pai nos coloca um novo desafio. Filho, agora você já fez isso? Está agora do 6, agora eu vou te dar do 7. Ou seja, você já atingiu um certo patamar de paciência, agora eu vou exigir um pouquinho mais de você. E depois um pouquinho mais. E depois um pouquinho mais. E assim sucessivamente. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para ajudar, porque esse sofrimento, eles têm duas causas. Duas causas. Se nós remontarmos os efeitos, ou seja, o que está acontecendo, voltarmos atrás, a gente pode até descobrir
que eu estou passando isso porque eu agi de tal maneira, assim, assado. Mas tem situações que a gente não vai conseguir. Né? Então a gente vai ver os dois casos. Por exemplo, quantos de nós somos vítimas de nossa própria imprevidência? Do nosso orgulho e da nossa ambição. Será que eu estou sofrendo hoje porque eu não consigo, talvez, pagar a prestação do carro? Mas será que seria necessário eu comprar um carro 2025 se eu já tinha um 2020, 2018 ou 2022? Será que eu não comprei isso aí para manter um certo status, uma certa posição? E com isso eu vou gerar sofrimento não só para mim, mas para os meus familiares que vão obrigá-los. Não, você tem que economizar, você está gastando mais aqui, ou você está gastando mais ali. Para eu manter o meu status, porque status nada mais é do que comprar às vezes o que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para muitas vezes contentar que eu nem o gosto. Ou não é isso? Não é sempre isso, mas pode ser isso. Então, será que a situação que eu estou passando não é fruto da minha imprevidência ou do meu orgulho? Não, eu não posso levar desaforo para casa ou coisa parecida. Aí eu crio uma situação que vai me criar um desconforto lá na frente. Então, Jesus, quando a gente deixa Ele comandar a nossa vida, é como se pensasse assim: como é que, diante dessa situação desconfortável que eu estou atravessando, como é que Jesus agiria se Ele estivesse no meu lugar? Será que Ele faria exatamente o que eu fiz? Ou será que Ele agiria de uma maneira diferente? Com toda certeza, a maneira que Ele agiria não vai causar desconforto lá na frente. Então é difícil, às vezes, se deixar ser comandado. Né? Outra coisa, quantos de nós estamos arruinados, por exemplo, por falta de ordem, perseverança, má conduta, impulsividade, sair comprando o que não precisa, às vezes, fazendo o que não precisa, agindo de uma maneira com animosidade. Será que não é isso também? Porque o que a nossa doutrina nos convida? Nos convida através dos efeitos, que são as situações desconfortáveis, eu voltar lá atrás, porque é uma doutrina raciocinada, e tentar entender por que é que eu estou enfrentando essa situação desconfortável. O que é que eu tenho que aprender com isso? Aonde foi que eu errei? Por isso que a primeira bem-aventurança de Jesus é bem-aventurados os pobres de espírito, que nada mais é do que os humildes. Muitos não conseguem entender porque pobre de espírito é humilde, porque pobre de espírito se tornou algo vulgar, né? Ele é um pobre de espírito. Mas é que a espiritualidade vê as coisas de uma maneira diferente que a gente vê. Por exemplo, para nós, o mais rico é aquele que tem uma boa casa, um bom salário, uma boa reserva bancária, que tem sítio, que tem carro, filhos em escolas top. Mas para a espiritualidade, o mais rico é aquele que menos coisa necessita. Eles veem diferente. Então, se o mais rico é aquele que menos coisa necessita, o mais pobre é aquilo que mais coisa necessita. Então, levando-se para o lado espiritual,
O pobre de espírito é aquele que tem consciência de que ele tem muito que aprender. Então a humildade é a base da bem-aventurança, porque eu tenho que reconhecer realmente, não precisa falar para ninguém, eu tenho que reconhecer o que eu tenho que trabalhar dentro de mim, o que me incomoda, o que me causa desconforto. E a gente costuma pensar, não, é por causa do marido que eu tenho, é por causa da mulher que eu tenho, é por causa do filho que eu tenho, da mãe que eu tenho. Não é. Não é e dá para provar. O problema não é o outro. E nunca foi o outro. O problema é que a atitude do outro, a maneira do outro pensar, a maneira do outro agir, desperta dentro de nós uma emoção, um sentimento que a gente não consegue trabalhar. E é essa emoção, esse sentimento que nos machuca. Então o problema não é o outro. A atitude do outro me incomodou, porque eu não sei lidar com aquele tipo de sentimento, com aquele tipo de emoção. Quantas uniões infelizes por causa de interesse ou vaidade? Nada disso tem a ver com o coração, com o sentimento. Usar o outro, achar que o outro veio a esse mundo para fazer a gente feliz, é meio complicado. Eu costumo dizer, quem quer ser feliz, não casa. Quem quer ser feliz, não case. Porque casamento não é para você ser feliz. O casamento é para você, gosta tanto daquela pessoa que você quer promover a felicidade dela. Então você quer que ela esteja ao seu lado para que ela seja feliz ao seu lado. Que ela se sinta confortável ao seu lado. E não o outro um objeto da minha felicidade. Aí o que acontece? A pessoa não faz aquilo que a gente quer, a gente pega e corta o relacionamento. E será que a situação que eu estou vivenciando não é por causa disso? São situações para a gente pensar que dá para a gente voltar atrás e nessa encarnação saber disso. Né? Quantas discussões e querelas que teríamos evitado se fôssemos mais moderados, mais passivos, mais ternos, mais afáveis, mais manso, mais dócil, mais pacífico. Por quê? A gente tem razão em ser feliz, qual é melhor? Ser feliz. E às vezes a gente cria discussões para tentar mostrar que a ideia da gente, ou aqui, a maneira da gente pensar é melhor que do outro. E nem sempre é melhor. Nós estamos aqui num grupo, olha, e reunidos hoje para que nós possamos aprender uns dos outros. Né? Porque, na verdade, todos nós somos doentes. Todos nós estamos na enfermaria. E em algumas situações, nós estamos trabalhando até como enfermeiro. Estamos fazendo a parte, aliviando, às vezes, o sofrimento. Por que é bom aqui? Porque às vezes dentro da casa da gente, a gente não consegue modificar as nossas atitudes. Se a gente tentar modificar, o outro já começa, onde você está querendo chegar? O que você está querendo? Né? Aqui não. Aqui a gente exercita o amor, a gente abraça, a gente se beija, a gente se cumprimenta. Então a gente vai expandindo o nosso coração. Com o tempo, sem perceber, a gente vai levando isso para casa. E
E aí as pessoas começam a falar, nossa, ele está tão diferente, ela está tão diferente, o que será? Quantos males e enfermidades são consequência da nossa intemperança e do nosso excesso? Né? Trânsito. Né? As pessoas às vezes machucam a gente porque aquele irmão não está num momento bom, não está num dia bom. Deixa pra lá. Então, na verdade, a gente sempre vai questionar, e se eu tivesse feito isso de uma maneira diferente ou não tivesse feito aquilo, será que eu estaria na condição que eu estou nesse momento? Por isso que a nossa doutrina é raciocinada, nos convida a estar sempre refletindo a respeito de uma situação que estamos vivenciando. Como é que Jesus agiria no meu lugar se ele estivesse na mesma situação minha? Eu não vou agir assim, porque vão pensar que eu sou um tolo, que eu sou um frouxo. Importa o que os outros pensam da gente. Porque quando nós desencarnarmos, ninguém ajuda. O máximo que amigos e familiares podem fazer conosco é levar até o túmulo. Chega ali, vai deixar, viram as costas e vão embora. Aí nós vamos estar sozinhos com quem? Vamos estar sozinhos com a nossa consciência. Por isso que as pessoas têm medo do umbral. Né? Porque o umbral nada mais é do que um portal, uma passagem. Eu saio de um plano e vou para o outro. E eu vou ficar sozinho com a minha consciência. Eu vou refletir o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Não tem ninguém comigo lá anotando o que eu fiz certo e errado. Pode esquecer, isso não existe. A minha consciência não mente. Eu sei o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. E eu sei o que eu tenho que consertar. É complicado? Veja que a nossa doutrina ela nos mostra esse ensinamento de Jesus no dia a dia, como devemos agir. Mas existem situações que mesmo a gente voltando atrás, a gente não vai conseguir entender o porquê estamos passando por aquilo. Não vamos saber. Aí é que entra a fé. Não é acreditar em Deus. Acreditar em Deus é muito vago. Acreditar na espiritualidade é muito vago. É confiar. Eu tenho certeza absoluta, é falar assim, eu tenho certeza absoluta que toda a espiritualidade está ao meu lado me ajudando. Eu tenho certeza que eles vão fazer o máximo possível. E eu tenho certeza que o que eu estou passando é para melhor. Então essa fé, na verdade, é a confiança, é depositar no Pai a confiança total. É colocar sobre nós o jugo. É deixar que Ele nos direcione. Porque Ele é o caminho para chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. A verdade, porque são os ensinamentos dele. E a vida. Jesus, ele, numa certa passagem, ele definiu vida para nós. A gente acha que
vida é estar encarnado e vivendo, né? Será que é isso? Uma vez ele disse, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, a vez de beber, ou a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? O corpo físico é o vestuário do espírito, não foi claro. E a vida, viver, é nos alimentar das diversidades de pensamentos e atitudes daqueles que estão ao nosso lado para fazer crescer alguma virtude, algo dentro de nós. Gente, não tem maneira de, por exemplo, trabalhar o desapego sem ter aquele vizinho que pede a mangueira emprestada e não devolve, pega a máquina de fubá e não devolve, pega a forma de bolo e não devolve. A única maneira de exercer o desapego é alguém tirar alguma coisa de mim e eu não me importar tanto com aquilo. A única maneira de eu trabalhar a minha paciência é ter situações desconfortáveis que exijam de mim paciência. Não tem outra maneira. Se ficarmos numa ilha deserta, sozinhos, sem ninguém, não tem como trabalhar paciência, tolerância, não tem como trabalhar o desapego. Eu estou sozinho, eu preciso do outro. Na verdade, o outro é material pedagógico para o meu crescimento interior e vice-versa. Então, existem situações, por exemplo, perda de entes queridos, depende da gente. Acidentes, como esse que aconteceu no Sul. Será que aquele pessoal tem que pagar por isso? Aí eu pergunto, será que se todos os brasileiros fossem solidários, se todos os brasileiros fossem fraternos, precisaria de uma catástrofe dessa para comover todo o país? Será que isso não serve para nós também? Será que nós somos solidários o suficiente? Será que o nosso lar não está transbordando e estamos perdendo todos os nossos valores? Será que não está acontecendo isso dentro do nosso lar também? Então, Jesus continua em João capítulo 14, dizendo o seguinte: se me amais, olha que é Jesus falando. Se a gente perguntar, vocês amam Jesus? Não ficaria nenhum sem levantar a mão. Mas Jesus falou: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, é uma condição. Você ama Jesus? Ama. Você está guardando os mandamentos dele? Você está guardando os ensinamentos dele? Para a gente amar alguém, a gente tem que conhecer. Para a gente conhecer, a gente tem que viver um certo tempo ao lado daquela pessoa. Será que nós estamos experimentando viver um tempo ao lado de Jesus? Será que estamos guardando os seus mandamentos? Aí ele prossegue: e eu rogarei ao Pai, e ele, um Pai, vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente com vós.
Porque os discípulos estavam preocupados, estava chegando o momento de Jesus partir, e eles falaram, o que vai ser de nós? Então, se você me ama, guarde os meus mandamentos, e eu vou rogar ao Pai, e Ele vos mandará um outro Consolador, que vai ficar eternamente com vós. Então, esse Consolador não é encarnado. Porque se fosse encarnado, não ia ficar eternamente. Não é encarnado. Então, vamos prosseguir? O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Ou seja, o mundo não vai ver e não vai conhecer. Mas vós, ou seja, vós que guardai os meus mandamentos, conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então ele estará em vós, então ele está onde? Está dentro de mim, está dentro de nós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, por isso que ele roubou, vai roubar o Pai para enviar, vos ensinará todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que ele não ensinou tudo naquele momento. Se hoje nós estamos com dificuldade para entender os ensinamentos de Jesus, como que seria 2000 anos atrás? Tinha como ele falasse as coisas naquela época? Não tinha como. Ele, esse Consolador que está dentro de nós, vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Note bem, ele não vai ensinar nada diferente, vai fazer lembrar. Por quê? Porque você já guardou os mandamentos dele dentro de você. Então, gente, observe uma coisa. Vocês ouvem palestras, vocês leem livros, vocês não têm uma sensação de que isso é repeté? Sim. Vocês não têm uma sensação que já aprendeu isso de uma outra maneira em um outro lugar? Nós estamos relembrando os ensinamentos de Jesus e essa doutrina maravilhosa está nos ensinando a gente colocar esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, justamente para aliviar esses sofrimentos, essas aflições, para entender realmente o que é que eu estou fazendo aqui. Porque tem gente que não entende. Tem gente que acha que é melhor que Deus. E eu provo isso. Tem gente que acha que é melhor que Deus. Acontece uma catástrofe qualquer lá, uma pessoa já, uma criança lá no prédio, ou abandona uma pessoa de idade. A gente vê isso aí em notícias que passam em mídias. E a gente fala assim, se existe um Deus no céu, por que ele permite uma coisa dessa? Sabe o que eu estou dizendo? Se eu estivesse no lugar dele, eu faria melhor que ele. É isso que eu estou falando. Estou questionando Deus. Estou questionando. Quantos de nós às vezes questionamos?
Então essa doutrina maravilhosa, ela vem iluminar o nosso caminho. É revivenciar os ensinamentos de Jesus. O nosso modelo e guia não é o dirigente espiritual da casa espírita, o nosso modelo e guia não é Chico Xavier, não é Divaldo, não é Emmanuel, não é nada. Kardec perguntou isso aí para a espiritualidade. Qual o grande exemplo que serve de modelo e guia? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Tem gente que fala só Jesus. Mas não é. É vede Jesus. Ou seja, estude Jesus. Vê como ele agia. Vê a maneira como ele procedia. Entenda como ele agia em cada situação. Coloque isso no seu dia a dia e comece a agir da mesma maneira. É difícil? Não é fácil. Mas é como se perdesse o livre-arbítrio, é como se perdesse a personalidade. Paulo de Tarso fez isso. Chegou um momento que ele falou, eu já não sei mais se é eu que ajo ou se é Cristo que age através de mim. É como se ele perdesse a personalidade. Eu não vou fazer mais coisa errada, eu só vou fazer a coisa certa. Eu só vou agir como se Jesus estivesse no meu lugar. E acabou. Ah, fulano não vai gostar. Não tem problema, eu quando cheguei aqui, eu cheguei sozinho. Quando eu for, eu vou sozinho. E tenho a convicção seguinte, os momentos mais difíceis da vida da gente, a gente está sozinho. Pode ter um monte de gente em volta. Isso não quer dizer que eu vou estar bem acompanhado. Ou não está, sempre sozinho. Estamos sozinhos. Então é agir de acordo com o Evangelho de Jesus. Agir da mesma maneira. Aceitar essa doutrina maravilhosa como aquela que vai iluminar o caminho para eu encontrar Jesus e seguir em frente. Pode mais uns 5 minutos. Hã? Pode ir mais uns 5 minutos. Entendem como que é? Então, o Consolador prometido vai estar onde? Dentro de nós. Jesus relata Humberto de Campos no livro Boa Nova. Jesus estava iniciando a sua caminhada. Ele estava com João Batista lá no Baixo Jordão, né? E ele subiu até Jerusalém ainda sem nenhum discípulo. E ele ficou em Jerusalém observando as pessoas fazendo oferendas, sacrifícios, ficou observando as pessoas, quietinho lá sentado. E tinha um grupo de sacerdotes, um deles era Hanã, que até participou do julgamento da crucificação de Jesus. Hanã se aproximou de Jesus e disse, Galileu, o que fazes em Jerusalém? Jesus chamou a atenção. Era um homem bonito, tinha postura. Não era um qualquer. E pela vestimenta percebeu que era Galileu, que era da Galileia. Galileu, o que fazes em Jerusalém? Jesus disse, procura a fundação do reino de Deus. Hanã deu risada e falou, fundação do reino de Deus? O que pensas
ser isso. E Jesus fala, é a obra divina no coração do homem. Então, o reino de Deus é uma obra divina em nosso coração. É aqui dentro que nós temos que construir esse reino de Deus. É estar em paz conosco mesmo. É esse Consolador. Ele vai estar eternamente com vós. Por quê? Porque você guardou os meus mandamentos. Você guardou meus ensinamentos. E a gente só guarda uma coisa que é para usar no futuro. Ninguém vai guardar uma coisa que não serve mais para nada. Você só guarda para usar no futuro. Então a gente guarda os ensinamentos do Mestre para usar em alguma situação do dia a dia. Uma parábola, uma máxima. A gente vai guardar isso. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está construindo dentro de nós esse reino de Deus. Essa felicidade. Por isso que ele diz, o meu reino não é desse mundo. Ele diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, o reino de Deus está dentro de mim. Eu estou nele como ele está em mim. Então esse é o nosso trabalho aqui na Terra. É construir esse reino de Deus dentro dos nossos corações. É ter essa paz. O mundo vai pegar fogo, nós não vamos arrumar. É um mundo de provas e expiações, já está terminando. Mas é um mundo de provas e expiações, onde as pessoas têm que provar ou expiar situações. Então é natural que existem irmãozinhos entre nós que agem de maneira desrespeitosa, vamos dizer assim. Mas é a única maneira da gente aprender alguma coisa. Só podemos aprender com alguém que nos oferece uma oportunidade para a gente usar uma ferramenta. Nós temos uma caixa de ferramenta, como se fosse um marceneiro. Abrimos a caixa. Lá tem formão, tem serrote, tem um monte de coisa lá que usa na marcenaria. E vão nos oferecer a madeira. Então nós vamos trabalhar. Então o Pai nos oferece a vida, que é o alimento. A vida, que é o alimento. E nós, com esse alimento, nós vamos usar alguma ferramenta dentro de nós, e essa ferramenta vai construindo esse reino de Deus, que vai ficar eternamente convosco, ele estará entre vós. É isso que deixou claro aqui. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Mas se nós não guardarmos os mandamentos dele, nós estamos fora do contexto. Não vamos perder oportunidades. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, para nós, né? Todos nós estamos condenados. Estranho. Nós estamos condenados a ser espíritos perfeitos um dia. Jesus falou, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ninguém põe um filho no mundo para depois matá-lo, para depois crucificá-lo para o fim da vida. Todos nós estamos condenados a ser espíritos perfeitos um dia. Porque tem uma coisa, Jesus não vai desistir de nós. Se nós não aprendermos pelo estudo ou pela observação, vamos aprender pelo sofrimento.
Mas vamos aprender, porque Ele não vai desistir de nós. Tudo bem? Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. A gente sempre agradece a oportunidade de estarmos aqui para divulgar a nossa doutrina. Então, que Jesus abençoe. Agradecemos novamente por ter vindo até a nossa casa. Não é tão longe, mas é um caminho bem complicadinho esse para ir para Mococa, né? Aí que Jesus te acompanhe na viagem de volta. Vamos então encerrando as nossas atividades da explanação do Evangelho, onde nós passaremos agora em seguida aos passes e depois aos atendimentos, que cada irmão aqui presente possa levar essas energias consigo. Nós nem sempre falamos, mas eu gostaria de lembrá-los. Nós não somos adivinhos. Eu não vou complementar a palestra do nosso irmão. É só uma observação que eu ia fazer no início, mas eu estou fazendo agora. Então, às vezes, as pessoas vêm até a casa espírita achando que nós vamos olhar para ele e vamos adivinhar o que está acontecendo com ele. E nós não temos essa capacidade. Também nem nos é permitido e nem queremos. Então, quando vocês estiverem com dificuldades, nos procurem. Procure a Marli, a Diva, alguns dos nossos irmãos da casa, façam uma fichinha, passem na sala para conversar com a gente e nós vamos procurar auxiliar, assim como Jesus nos permitiu. Tá? Então é só para nós nos lembrarmos. Então vamos fechar os nossos olhos por um instante, manter os nossos corações agradecidos pela oportunidade, pela misericórdia do Cristo amado Jesus, por ter permitido que essas palavras adentrassem os nossos ouvidos, mas que ela possa fazer parte dos nossos corações e da nossa vida. Que os ceareiros de luz continuem a nos envolver, possam ir até os nossos lares, envolvam os irmãos que estão ligados a nós, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Que o amor do Mestre Jesus ofereça aos nossos amigos a sua misericórdia, mas principalmente aos nossos adversários a luz sublime do nosso amor. Pois somos todos irmãos e como irmãos, todos devemos aprender que não existem inimigos, existem irmãos em desacerto e nós precisamos nos acertar. Assim sendo, com a prece de agradecimento a Maria, a nossa mãe amada, nós encerramos então essa parte dos nossos estudos. Que cada irmão, ao adentrar a sala de passe, possa receber, não de acordo com o seu merecimento, porque Deus, nosso Pai, nos dá sempre de acordo com a nossa necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja.